Bom dia, galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Iago e hoje nós estamos aqui para mais uma videoaula de Química, beleza? Hoje nós vamos falar aí a respeito das misturas gasosas, dentre outras partes aí que envolve um pouco mais o conceito de gás, beleza? Bom, pessoal, vale destacar que essa aula em relação às misturas gasosas, ela vem complementando toda uma ideia que a gente já teve, que a gente já abordou, desde as características da matéria, né, os estados físicos, as principais características que tem aí no estado gasoso, beleza? Então, como isso daí, como essa parte é muito importante, eu resolvi trazer aqui hoje para nós, para chegar nessa parte de misturas gasosas, todas as definições super importantes a respeito dos gases que nós temos, beleza? Uma vez que nós passarmos mais uma vez por estas definições e relembrarmos conceitos fundamentais, a gente chega nessa parte de misturas gasosas, encerrando assim este tema que é muito cobrado nas provas, nos vestibulares, entre outras coisas, tudo bem? Então, galerinha, vamos lá, acompanhem comigo mais uma videoaula de Química. Bom, pessoal, para falar dos gases, primeiro a gente tem que falar tudo a respeito das principais características que um gás tem, certo? Então, sabendo, né, que nós temos três estados físicos da matéria, sólido, líquido e o gasoso, o que a gente pode caracterizar desse estado físico que com certeza, né, compõe aí muita parte do que nós conhecemos no nosso planeta Terra. Se nós pegarmos, por exemplo, a atmosfera, camada de ozônio, nós estamos falando literalmente de moléculas gasosas que compõem uma das definições e repartições que existe no universo, beleza? O que nós podemos concluir a respeito dos gases é que, com certeza, uma das características principais é que existe muito espaço vazio entre as partículas de um gás. Então, se a gente parar para pensar que existem dois tipos de força, tá? Uma força que nós chamamos de atração, que é o que une as coisas, beleza? E uma que é a força de repulsão, que é o que tenta afastar cada vez mais estas coisas, beleza? Se nós estamos caracterizando um gás como um estado físico que possui muito espaço vazio, dá a entender e precisamos concluir que o que mais existe aqui são as forças de repulsão, uma vez que a força de atração aqui ela é praticamente nula. Então é o estado físico com a maior força de repulsão em comparação aos outros dois estados físicos. Justamente por isso caracterizamos então muito espaço vazio, ok? Podemos dizer também que as partículas elas estão praticamente livres, nós não temos muito controle sobre essas partículas. E exatamente por conta disso, nós sabemos que elas movimentam-se ao acaso, ocupando todo o volume de um recipiente. Então, quando a gente definiu, por exemplo, que os estados físicos eles poderiam ter forma, certo? E eles poderiam ocupar um volume, quando eu estou falando de um gás ele tem forma indefinida e ele também tem um volume definido. A forma é de acordo com o recipiente que estamos envolvendo um gás, beleza? O que é isso, professor? Se for um recipiente retangular, ele assume uma forma de um retângulo, né? A forma. Se ele for, por exemplo, colocado, armazenado em um recipiente que tem um formato circular, ele vai pegar aquele formato circular, diferente de um sólido que não altera o seu estado, que não altera a sua forma em relação ao conteúdo que ele está ocupando, certo? Agora, em relação ao volume do gás, certo? Como a gente não consegue controlar, ele vai se expandir e ocupar basicamente todo o espaço que ele se encontra. Então, não importa se você coloca uma molécula de um gás em alguma coisa pequena, média ou grande, sem querer colocar números agora para esse volume, ele vai ocupar todo o espaço físico que você está armazenando esse gás, certo? É ilógico pensar que você vai colocar moléculas que estão livres, com a maior força de repulsão possível, e elas vão ficar controladinhas ocupando apenas o espaço. Isso não existe, tá bom? Justamente por conta desse movimento livre dos gases, eles ocupam todo o volume aí do recipiente onde eles estão inseridos, beleza? E a outra característica muito importante,
já sabendo que ele ocupa todo um volume, certo? É que ele não tem um volume constante, ele não tem forma própria. Ele varia conforme o recipiente, como nós acabamos de conversar. Essas três características são características fundamentais de um gás, beleza? E essas características só podem ser alteradas quando nós mexemos no que nós chamamos de variáveis de um gás. O que são as variáveis de um gás ou de estado de um gás, tá bom? Lembra que eu acabei de falar para vocês que um gás ele é o que tem o maior espaço entre as moléculas, ocupa todo o volume do recipiente que ele está, não tem forma definida, a gente não consegue controlar muito bem algo que está no estado gasoso. Pois bem, tudo isso se concretiza no que nós chamamos de condições normais de temperatura e pressão, tá bom? Isso significa que tem três coisas que nós vamos chamar aqui variáveis, tá bom? Que se eu altero de um gás, eu posso mexer com todas aquelas características que eu acabei de falar para vocês a respeito de um gás. Então eu posso alterar, por exemplo, se eles vão estar tão espaçados assim ou não. Eu posso tentar colocá-lo em um formato diferente do que seria o seu normal. Isso só é possível se eu mexer em uma dessas variáveis. E quais são? São três: temperatura, volume e pressão. Isso daqui, pessoal, é fundamental para nós chegarmos daqui a pouco no que nós chamamos de leis gasosas, tá bom? Porque as leis gasosas trabalham com essas variáveis de estado, beleza? Então, ó, por exemplo, se eu altero a temperatura que um gás ele trabalha, eu com certeza altero as características. Isso significa o quê? Vamos pegar, por exemplo, algumas moléculas de gás oxigênio. A 25 graus Celsius, ele se comporta de um jeito. Se eu colocá-lo, por exemplo, a 100, 115, 200, 300, pode ser que ele já se comporte de outro jeito, tá bom? E aí, o que nós precisamos saber? Vamos fazer um paralelo lá com a física. Nós sabemos que a temperatura, ela mede o nível de agitação das partículas, certo? Então, quanto maior a temperatura, maior é o grau de agitação dessas partículas que compõem aí os átomos e, consequentemente, as moléculas. Então, com certeza, eu terei uma variação no sistema, justamente por conta de tudo o que envolve esse ganho aí no grau de agitação, beleza? Só que toma cuidado com uma coisa só. O que vocês precisam relacionar? Sempre que a gente está trabalhando com gás, tá bom? Cientificamente, nós temos aí várias escalas, não é? Nós temos escala Celsius, escala Fahrenheit e também nós temos escala Kelvin. A escala Kelvin é uma escala absoluta, uma das mais corretas que nós temos. E como a gente vai sempre tentar trabalhar com gás em sua idealidade, gases ideais, tá bom? Então nós temos que trabalhar com a escala mais absoluta que nós temos, que é a Kelvin, tá bom? Então, por mais que os exercícios te passem temperaturas em graus Celsius, precisamos transformar para Kelvin, tá bom? E como que nós fazemos para transformar uma temperatura de graus Celsius para Kelvin? Né? Eles vão fornecer para nós a temperatura em graus Celsius, basta nós somarmos a 273, que nós teremos aí a nossa temperatura em Kelvin, beleza? Então toma cuidado com essa situação, ok? Bom, qual é a outra variável de um gás que, se eu mexer, com certeza eu altero todas aquelas características que nós comentamos? O volume, tá bom? O volume é fundamental na análise de um gás, beleza? E aí, o que acontece? Quando a gente está trabalhando com volume, é muito cobrado, por exemplo, as unidades e conversões aí de unidades de medida, certo? Geralmente, nós costumamos trabalhar com metro cúbico e litro. Então, toma cuidado, beleza? Na temperatura normal de pressão, o litro, tá bom? É o que nós vamos utilizar aqui, tudo bem? Beleza? Mas, qualquer coisa, sempre efetuem as transformações necessárias, tá bom? Vale destacar, por exemplo, que em 1 metro cúbico eu tenho o equivalente a 1.000 litros, beleza? Vale destacar que em 1.000 ml nós temos aí 1 litro, ou que em 1 centímetro cúbico eu tenho 1 ml. Então, a gente já trabalhou muito nos livros anteriores, certo? Em séries anteriores, a questão de mudanças aí nas conversões de unidade, tá? Mas o que vale o registro aqui é saber que o volume, assim como a temperatura, é uma das 3 variáveis de estado de um gás, beleza? E aí agora a gente chega na pressão. O que seria a pressão? Gente, o que eu acabei de falar para vocês, mais uma vez,
Os gases eles não possuem um movimento totalmente livre, maior espaçamento entre todos os estados físicos da matéria. Isso significa que esses átomos eles ficam se chocando contra o recipiente onde ele está inserido, tá bom? Então vamos imaginar que você pega uma certa quantidade de gás e prende ele em uma garrafa. Essas moléculas gasosas elas vão ficar se chocando contra a parede do recipiente a todo momento. Então a pressão nada mais é do que uma força que você faz sobre uma determinada área. Então logo nós temos aqui a unidade de medida que nós temos para um gás. Ó, se eu tô falando que a minha pressão, tá? Vou pegar a caneta aqui para a gente discutir um pouquinho melhor isso aqui, ó. Se a minha pressão é igual a uma força que nós fazemos em uma determinada área, nós sabemos que força é sempre dada em Newton, beleza? E área é sempre medida em metros quadrados no sistema internacional. Newton por metros quadrados é uma unidade de medida para pressão. Só que aí nós vamos adicionar o ATM, porque Newton por metro quadrado é o equivalente ao ATM nas nossas grandezas universais, tudo bem? Então, essa parte é fundamental, tem que saber quais são as três variáveis de um gás, porque se eu altero qualquer uma dessas três, eu mexo com todas as características de um gás, beleza? Bom, pessoal, e aí, como eu falei para vocês, tem aquelas condições que nós classificamos como condições normais de temperatura e pressão, certo? Ó, temperatura e pressão, só faltou o volume, certo? Para a gente mexer com as três variáveis de estado de um gás, não é? Bom, o que seriam essas condições normais de temperatura e pressão? Que nós abreviamos de CNTP. Vocês vão perceber que muitos exercícios vão colocar assim, ó, considere esse gás nas normas da CNTP. Isso significa condições normais de temperatura e pressão, tá bom? São as condições que nós consideramos que um gás ele está em sua idealidade, perfeitamente para nós trabalharmos, tá bom? E quais são essas condições? Lembra, são três variáveis: pressão, temperatura e volume. Pressão, nós vamos considerar sempre na pressão que nós vivemos aqui, ó, por exemplo, pressão de 1 atmosfera. ATM, a pressão de 1 atmosfera. Mas não tem só a unidade de medida atmosfera para a pressão, atmosfera, né? Existem outras unidades. Existem Pascal, existe milímetro de mercúrio, existe bar, tá bom? Por exemplo, aqui eu coloquei, ó, que 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio, que é uma outra unidade de medida que nós podemos utilizar para a pressão. Agora, a normalidade é que os exercícios cobrem ATM, até mesmo porque a constante universal dos gases, que nós vamos conversar daqui a pouquinho a respeito dela, ela dá sempre em ATM, tudo bem? Beleza? Mas caso o exercício peça para converter, a outra que a gente sempre utiliza nos exercícios também é milímetros de mercúrio. Tendo essa informação, a gente consegue fazer qualquer mudança, beleza? Qualquer transformaçãozinha aí. Temperatura. Nós consideramos uma condição normal de temperatura, por exemplo, a 0 graus Celsius. E aí lembra que eu falei que graus Celsius a gente não utiliza aqui nessa temática? Nós precisamos trabalhar com Kelvin, que é uma escala absoluta, sem erro praticamente, então nós precisamos converter para Kelvin. Como que a gente faz para transformar, para converter para Kelvin? Lembra que é só acionar 273, adicionar? Então se você pega o que a gente considera 0 graus Celsius e adiciona 273, nós vamos chegar nos próprios, né, no próprio 273 Kelvin. Então a gente considera uma temperatura normal o 0 graus Celsius, mas como não pode, então no caso 273 Kelvin, beleza? E em relação ao volume, qual é o volume que a gente considera normal, que esteja na condição normal de temperatura e pressão? Agora eu preciso que vocês lembrem das aulas lá de estequiometria. Aqui, daqui a pouco eu vou explicar para vocês por que a gente vai considerar o mol, porque entra a constante de Avogadro e tal. E vocês se recordam que eu conversei com vocês que em 1 mol de qualquer coisa, principalmente de um gás, nós teremos um volume ocupado de 22,4 litros. Então, para um volume, a gente considera numa idealidade, ou muito próximo dessa idealidade, 22,4 litros. Então, são valores padrões que a gente estabelece para trabalharmos em cima deles, tá bom? Agora, se os exercícios pedir para a gente converter, faremos a conversão sem problema nenhum, ok? Bom, pessoal, pegando aquelas três variáveis de estado, nós conseguimos chegar no que nós chamamos de transformações gasosas. São as transformações que os gases podem sofrer trabalhando com aquelas variáveis. Quando eu digo trabalhando,
Por exemplo, pega um gás aqui, vamos alterar a pressão, vamos alterar o volume ou vamos alterar a temperatura. Eu estou mexendo com uma das três variáveis. Então, com certeza, esse gás ele sofrerá transformações, certo? A nossa ideia aqui é analisar e entender o que esses gases estão sofrendo quando a gente mexe com uma dessas três variáveis de estado, ok? Então, para isso, existem três transformações, cada uma mexe com uma daquela variável, beleza? Tem o que nós chamamos de lei de Boyle, tem o que nós chamamos de lei de Gay-Lussac e tem o que nós chamamos de lei de Charlie, tá bom? E tem o que nós chamamos de lei de Charlie, que também teve o complemento de Gay-Lussac, tá bom? Essa última aqui. Aí o que acontece, pessoal? Como eu falei para vocês, cada um desses grandes estudiosos aqui, eles resolveram pegar uma daquelas três variáveis, manter constante, ou seja, eu vou pegar, por exemplo, pressão. Se eu pegar a pressão, eu vou deixar ela constante. Então, eu vou trabalhar com volume e temperatura e ver o que acontece com o gás. Então, cada um deles escolheu uma daquelas variáveis, manteve constante e viu o que acontecia com o gás mexendo com as outras duas, tá bom? No caso de Boyle, nós temos as transformações ditas isotérmicas. Térmica lembra temperatura. Então, isso significa que ele manteve a temperatura constante, então ele trabalhou com o quê? Com a pressão e com o volume. E aí ele analisou com o gás, o que acontece quando você mantém a temperatura constante e você trabalha com pressão e volume. Daqui a pouco a gente vai ver uma imagem para a gente exemplificar isso daí, certo? Quando você pega a lei de Charles, por exemplo, nós temos uma transformação que a gente fala que é isobárica. Olha, o nome ajuda a identificar qual é a variável que eu estou mantendo constante. Ó, bar vem de uma unidade de pressão. Então, isso significa que na transformação isobárica, minha pressão é constante. Então, eu vou ficar trabalhando com o quê? Volume e temperatura. Então, quando eu fico mexendo aí no volume e na temperatura, o que acontece com o gás, sendo que a pressão está constante, tá bom? E aí vem a terceira lei, né, das transformações gasosas, que é a lei de Charles e lei Gay-Lussac, tá bom? Ó, perceba, um já trabalhou com a temperatura, um já trabalhou com a pressão. Só falta o volume, não é? Por isso, ó, a gente chama aqui, ó, de transformação isocórica, ou também podemos chamar de transformação isovolumétrica, tá bom? Porque aqui a gente vai manter o volume constante, ou seja, ele não vai alterar, e a gente vai ficar trabalhando com o quê? Pressão e temperatura, ver o que acontece. Então, ó, nos três casos, a gente pega alguma variável, mantém constante e trabalha com as outras duas. Agora a gente vai analisar individualmente cada uma destas leis para a gente dar sequência na aula. Bom, pessoal, Boyle. O que Boyle conseguiu determinar para nós? Algo fantástico, tá bom? Lembrando que ele tem um tipo de transformação relacionado com a temperatura. Então, nós temos aí a transformação isotérmica, tá bom? O que Boyle conseguiu determinar? O volume de uma quantidade fixa de gás é inversamente proporcional à sua pressão. O que isso significa, pessoal? Conforme você aumenta a pressão de um sistema, você diminui o volume, que é inversamente proporcional. Então, se aumenta um, diminui o outro. Ou, se você aumentar o volume, isso significa que você está diminuindo pressão, beleza? Então, aumenta um, diminui o outro, vice-versa. Então, olha aqui a imagem, que legal, beleza? Aqui, ó, nós temos um volume pequeno quando eu tenho uma pressão alta, ó, tá vendo? Aqui nós temos um recipiente e aqui, ó, nós temos algo que está pressionando isso aqui, ó, para baixo. Então, ó, o volume, quando eu tenho muita pressão, é só isso daqui, tá vendo? Agora, o que acontece se eu diminuir a pressão? Esse negócio ele vai subir porque o volume vai aumentar, não é? Então, aqui, ó, já que eu diminuí a pressão, olha o volume se expandindo aqui, beleza? Então, ó, se você pegar num gráfico de pressão pelo volume, quando eu tenho máxima pressão, eu tenho aqui, ó, quase que o mínimo de volume. Agora, conforme o meu volume vai aumentando, a minha pressão ela tem que ir caindo, tá vendo? Então, um é inversamente proporcional ao outro, beleza? E como que a gente faz para escrever isso? Boyle conseguiu determinar que se ele fica mexendo com a pressão vezes o volume, ele sempre tem um resultado constante. Como é isso? Se você aumenta a pressão, você diminui o volume na mesma proporção. Então, se você aumenta a pressão duas vezes, você diminui o volume duas vezes. Então, o resultado sempre vai dar uma constante para nós, beleza? Já que o resultado vai ser uma constante, a gente pode escrever isso daqui, ó, quando é inversamente proporcional, como é o caso de pressão e volume. P1V1 é igual a uma constante.
Então, a gente vai escrever assim, ó, que P1V1 é igual ao que eu tenho no final, P2 vezes V2, beleza? Se eu aumentar a pressão, eu diminuo o volume do meu sistema. Ou, se eu aumentar o volume, eu diminuo a pressão do sistema. Dica, anota a primeira fórmula, que é correspondente à lei de Bohr, tá bom? Trabalha com pressão e volume, enquanto mantém a temperatura constante. Essas aplicações de fórmula são sempre importantes. Bom, galerinha, vamos chegar agora na lei de Charlie. A lei de Charles fala a respeito das transformações isobáricas. Lembra que eu falei para vocês? Bar vem de pressão, beleza? Então, isso significa que a gente vai pegar a pressão aqui, manter ela constante, e vamos trabalhar com as outras duas variáveis, volume e temperatura. O que acontece com o gás quando a pressão fica constante e eu fico alterando aí volume e temperatura? Charles observou que o volume de uma quantidade fixa de gás a pressão constante, certo? Aumenta com o aumento de temperatura. É muito simples vocês relacionarem isso daqui. Olha só o gráficozinho e a imagem para a gente analisar. Eu tenho um gráfico aqui, ó, de volume por temperatura. Ó, eu estou numa temperatura negativa. Conforme eu vou aumentando essa temperatura e a tendência está vindo aqui, ó, para o positivo, depois que a gente sai de zero, o que está acontecendo com o volume? Ele está aumentando também. Então, diferente da outra lei que a gente acabou de analisar, da lei de Bohr, que era inversamente proporcional, aqui não. Quando eu estou mexendo com volume e temperatura de um gás, eles são diretamente proporcionais. Isso significa que, ao aumentar um, o outro aumenta na mesma proporção. Aumentei o volume 2 vezes, eu vou aumentar a temperatura em 2 vezes também. Aumentei o volume 5 vezes, eu vou aumentar a temperatura em 5 vezes também. São diretamente proporcionais. E aí, ó, aqui, como que eu faço para descrever algo que é diretamente proporcional? Certo? Nós podemos falar, ó, que se eu aumento o volume, automaticamente eu aumento a temperatura também. Isso sempre vai ser igual a uma constante, porque se eu aumentar aqui 2 vezes, aqui também vai dar 2 vezes. Se eu aumentar 4 vezes, aqui também é 4 vezes. Então, o resultado sempre vai ser uma constante, beleza? Então, quando era inversamente proporcional, a gente escrevia através de uma multiplicação, não é? Quando for diretamente proporcional, a gente escreve através de uma fração. Então, a gente pode falar ó, que V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2, tá bom? Então, essa daqui seria a fórmula para a gente calcular a relação da lei de Charlie, beleza? Tranquilo, sem problema, né, pessoal? Vamos lá? Chegamos agora no que nós chamamos de lei de Gay-Lussac, que também teve aí uma participação de Charlie, tá bom? Uma lei bem tranquila, nada de complexidade, tá bom? Fala um pouquinho sobre a transformação isocórica ou isovolumétrica, beleza? Isovolumétrica, volume constante, beleza? Então vamos trabalhar com o que aqui? Pressão e temperatura. O que acontece com o gás quando eu mexo com a pressão e com a temperatura desse gás, beleza? Mantendo o volume constante, certo? Bom, pessoal, vale destacar comigo a seguinte situação. Vocês concordam que se eu aumentar a temperatura de um sistema, por exemplo, aqui, tá vendo? Vamos imaginar que eu tenho moléculas de água que estão presas a mais ou menos esse volume aqui, certo? Agora vamos imaginar que eu aumente a temperatura desse sistema. Aumentando a temperatura desse sistema, essas moléculas aqui elas vão ficar mais agitadas. Se elas ficarem mais agitadas, elas vão começar a se chocarem uma nas outras, consequentemente ganhar energia cinética, e aí a pressão que elas vão fazer sobre o sistema é muito maior, não é? Então, com toda a certeza do mundo, o aumento da temperatura faz aumentar a pressão também. Então, aqui também é diretamente proporcional. E aí vocês já sabem, quando é diretamente proporcional, como que a gente escreve? Na forma de uma fração. Então, eu posso falar que P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Esse resultado é uma constante. Se eu aumento um, eu estou aumentando o outro também. Beleza? Tudo bem? Estas são as 3 leis que nós temos aí se tratando de um gás, ok? Bom, e aí, para facilitar a nossa vida, nós conseguimos chegar no que nós chamamos de equação geral dos gases. Lembram? Para cada uma das leis, isotérmica, isobárica, isocórica, que também pode ser chamada de isovolumétrica, a gente chegou numa fórmula, não é? Então, ó, a isotérmica era a primeira, a lei de Bohr, mantinha a temperatura constante, ficava P1V1 igual a P2V2. A isobárica era V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Aqui era pressão constante, certo? Na isovolumétrica ou isocórica, o volume era constante, estava P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2.
Para não ter que ficar decorando as três de uma vez, a gente consegue chegar em uma só que a gente chama de equação geral dos gases, tá bom? Que é essa daqui, ó. P1V1 sobre T1 é igual a uma constante. Que constante é essa? P2V2 sobre T2. Então, ó, P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Se você lembrar apenas dessa daqui, você consegue chegar em qualquer uma dessas. Por exemplo, eu vou pegar aqui a caneta só para vocês verem como isso daqui é fundamental, tá bom? Vamos imaginar, pessoal, que eu quero chegar, por exemplo, nessa daqui, ó, na isotérmica. Para chegar na isotérmica, ó, térmica, temperatura constante. Então, ó, eu vou eliminar a temperatura. Se eu eliminar a temperatura, o que eu vou ter? P1V1 é igual a P2V2, certo? Bom, agora eu vou apagar e eu vou falar para vocês a seguinte situação. Eu quero chegar, por exemplo, agora na que é isobárica, beleza? Para ser isobárica, nós precisamos isolar quem? A pressão. A pressão vai ser constante, certo? Se a pressão for constante, ó, corta a pressão aqui, corta a pressão aqui. Vai ficar V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2, certo? Então, deu certinho lá. E se nós quisermos, por exemplo, chegar na isocórica ou na isovolumétrica, o que a gente precisa? Nós vamos precisar deixar o volume constante, não é? Para deixar o volume constante, a gente só corta ele. Então, vai ficar P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. A gente consegue chegar nas três apenas utilizando a equação geral dos gases. Então, ó, vamos lá. P1V1 sobre T1 é igual a uma constante, P2V2 sobre T2, beleza? Se saber isso daí, se souber tudo isso daí, a gente sabe qualquer uma das outras leis, beleza? Bom, galerinha, os estudos foram avançando, tá bom? E mais tarde, né, na ciência, surgiu o que nós chamamos de lei de Avogadro. O que é a lei de Avogadro? Ela é uma lei que determina uma relação entre a quantidade de um gás e de um volume. Vocês estão lembrados? Lembra que eu falei que a gente ia relacionar essa questão do volume molar, que a gente viu de 22,4 litros? Então, na estequiometria isso daqui é prático, isso aqui é básico, não é? A gente sabe que diferentes coisas, nesse caso aqui, ó, tenho três tipos de gases, tá bom? Gás hélio, gás nitrogênio, gás metano, beleza? Só que aí, o que acontece? Nós estamos analisando todos numa mesma pressão, ó, tá vendo? Eles estão numa temperatura de 1 atm. É uma das condições para ter um gás ideal. Lembra? Pressão de 1 atm. A temperatura, 0 graus Celsius ou 273 Kelvin. Então, tá numa temperatura ideal também, beleza? E aqui, ó, tá falando que o número de moléculas é de 6,022 vezes 10 à 23ª, para todos. E isso daqui é correspondente a 1 mol. Vocês lembram? Sempre que eu tenho 6,022 vezes 10 à 23ª, lá, né, nos estudos de estequiometria, aqui na química, a gente sabe que isso corresponde ao valor de 1 mol. E em 1 mol de qualquer coisa, qual é o volume que eu ocupo? 22,4 litros. 22,4 litros. 22,4 litros. Então, não importa se o gás é diferente do que a gente está analisando. Se eu tenho 1 mol, se eu tenho uma mesma pressão analisada e se eu tenho uma mesma temperatura, o volume ocupado é igual 22,4 litros para 1 mol, tá bom? E aí, pessoal, aqui, ó, vocês estão vendo que a única relação que muda quando a gente está trabalhando é a massa. Porque aí, realmente, né, se nós temos coisas diferentes, as massas são diferentes. Por exemplo, essa daqui é a massa molar do hélio, essa daqui vai ser a massa molar do nitrogênio, essa daqui é a massa molar do metano. Mas as outras três variáveis permanecem iguais, que é o que a gente precisa analisar, tá bom? Então, o que vai fazer, de fato, um gás se diferenciar do outro em um sistema é a quantidade do mol. É se ele vai ter 1 mol, 2 mols, 3 mols, 4 mols, 5 mols. É a quantidade de mols que vai interferir se ele vai ocupar um volume maior ou não. Porque se forem todos na mesma quantidade de mol, as outras três variáveis permanecem a mesma coisa. Beleza? Bom, galerinha, chegando nisso, a gente consegue deduzir o que nós chamamos de uma equação de estado de um gás ideal. Por quê? Acabamos de sair da equação geral dos gases para chegar no que nós chamamos de equação de estado de um gás ideal. A gente acabou de ver lá na equação geral dos gases, não é? Que a reação, que a minha equação, ela fica assim, ó,
P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2, que é igual a uma constante, não é? Tá? Então, ó, nós acabamos de ver que a equação geral de um gás se resume a isso daqui, beleza? Só que olha o que eu coloquei aqui, ó. É importante, eu coloquei o passo a passo para vocês entenderem. É claro que, para que as condições sejam observadas, é necessário que exista gás no sistema, óbvio. Então, a quantidade de gás é que vai interferir. Então, ó, para facilitar os cálculos, vamos supor que a equação PV sobre T igual a K, que é a equação geral dos gases, tenha sido determinada com 1 mol de um gás ideal. Se for para 1 mol, eu tenho isso daqui, que era a análise que a gente acabou de fazer. Para 1 mol, eu não vou alterar a pressão, volume e temperatura. Nada disso. Para 1 mol, todos ocuparão na mesma proporção, o mesmo volume, estarão sobre a mesma pressão e temperatura. Agora, e se nós dobrarmos a quantidade de gás? Aí já muda. Para o dobro de gás, no caso aqui, ó, 2 mols, observa-se que o valor da constante dobra, ou seja, para 1 mol era PV sobre T igual a K, uma constante. Para 2 mols já vai ficar PV sobre T igual 2 vezes o valor que eu tinha antes, 2K. E, por exemplo, se eu fizer para 3 mols, as experiências vão mostrar o que para nós? PV sobre T é igual a 3 vezes o resultado que eu tenho. Então, eu já chego em 3K. Vocês estão vendo que esse resultado da minha constante depende da quantidade do número de mols que eu estou colocando, se é 1 mol, 2 mols, 3 mols, 4, 5, 10, 15 mols, certo? Então, generalizando, nós observamos que para uma quantidade N, certo? Porque a quantidade molar em química a gente representa por N, não é? Número de mols. Nós teremos o quê? PV sobre T é igual a uma quantidade N que vai me dar uma constante. Então, a gente começa a chegar na equação de estado de um gás ideal, beleza? Bom, pessoal, e aí, olha só, essa constante K que está aparecendo, certo, na minha equação, ela poderia ser simbolizada por qualquer letra. É uma constante, tá bom? Uma simbolização, uma simbologia, uma letra, tá bom? E aí, como o K é um termo genérico, para o caso nós adotamos, para os gases, tá bom? O R. É daí que surge esse R, que a gente chama de constante universal dos gases. Então, se a gente for substituir o K pelo R, logo nós podemos reescrever a equação sem grandes mudanças. Então, antes estava assim, ó, PV sobre T é igual a N por K, certo? Agora, troca esse K pelo R, porque para os gases a gente tem o que nós chamamos de constante universal dos gases. Então, esse daqui vai ficar assim, ó, PV sobre T é igual a N vezes R. E aí, só rearranjando essa equação, tá bom? Pegando a temperatura que está dividindo e mandando para o outro lado, multiplicando, vai ficar assim, ó, PV é igual a N RT. Tá vendo? Esse R é a constante universal dos gases. Beleza? Onde P é a pressão de gás em unidades, tá bom? V é o volume ocupado, N é o número de mols, que é o que interfere no meu resultado, R é a constante universal dos gases e T é a temperatura, beleza? Entretanto, toma cuidado. Essa daqui, ó, é o que nós conhecemos como lei de Clapeyron, tá bom? Essa lei de Clapeyron, PV igual a nRT, é quando nós temos aí a equação de estado de um gás ideal, beleza? Só que, vamos voltar à aula lá do cálculo de concentrações. Lembra, o número de mols, geralmente, os exercícios não fornecem para nós. Mas aí, não é um problema tão grande assim. Porque nós sabemos que o número de mols a gente pode calcular sendo massa pela massa molar, certo? Massa pela massa molar é igual ao número de mols. Então, eu posso pegar essa fórmula aqui, pegar o N e substituir pelo que ele representa também. PV é igual, no lugar do N, eu posso escrever massa pela massa molar, que é igual ao número de mols, R vezes T. Então, tem exercício que vai dar o número de mols, beleza, usa essa fórmula direto. Se o exercício não der o número de mols, a gente pode calcular ele primeiro e jogar na fórmula depois, beleza? Bom, galerinha, agora a gente chegou no título da nossa aula. Não, professor, tudo isso, vocês viram que são coisas muito importantes, não dá para simplesmente jogar, certo? Então, ó, a gente chega nessa parte de misturas gasosas. O que seria uma mistura gasosa, pessoal? Se tratando de um gás ideal, tá bom? Não há qualquer tipo de interação entre as moléculas. Então, eu posso ter a mistura aí, um tipo de gás A, um tipo de gás B, um tipo de gás C. Quando eu pego tudo isso, misturo, coloco no recipiente só, esses gases eles não vão reagir. Eles não podem ter nenhum tipo de interação, beleza? Por isso que eu falo mistura e não reação gasosa. Primeira coisa, tá bom? Assim,
como ele deve se comportar, beleza? Ele vai ocupar todo o recipiente que ele foi inserido, beleza? Todos esses gases. Então, como eles não reagem, eles não vão se transformar em uma coisa só. Eles continuam existindo, cada um separadamente. E aí a gente chega no que nós chamamos de lei de Dalton. O que significa a lei de Dalton? Primeiro, são duas, tá? Para complementar essa lei de Dalton. A pressão é proporcional ao número de mols de cada gás. Então, vamos pegar um sistema que tem mols de gás A, mols de gás B, mols de gás C. Se eu quiser saber a pressão total, eu preciso calcular individualmente a pressão que o A está fazendo, mais a pressão que o B está fazendo, mais a pressão que o C está fazendo, para ter uma totalidade no sistema. Beleza? E um gás não depende do outro. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho certa quantidade do gás A, ele faz uma pressão. O B não tem nada a ver com A. Se o B vai fazer uma pressão, isso está relacionado com a quantidade que o B está no sistema, tá bom? E 2, se tivermos os gases A, B, C, D, quantos gases tivermos misturados no sistema? A soma das pressões parciais dará sempre a pressão total, certo? Então, ó, PT, aqui eu poderia representar como PT ou só P, tá? Pressão total é igual à soma das pressões parciais de cada um, tá bom? E assim a gente resume a lei de Dalton das pressões parciais, ok? Mas nada disso faria sentido se a gente não colocar em prática, beleza? Vamos lá, acompanhe comigo, pessoal. Aqui nós temos, ó, misturas gasosas. Vamos imaginar que eu tenho um sisteminha aqui que tem um tipo de gás A, mais um outro sisteminha aqui que tem um tipo de gás B, certo? Vocês há de convir comigo a seguinte situação, tá bom? Esse gás A aqui, galerinha, ele com certeza, ele faz aqui, ó, ele vai se chocar contra a parede do sistema, então ele está fazendo, né, uma certa pressão nesse sistema. O B é a mesma coisa, essas moléculas aqui, ó, elas estão se chocando com o sistema. Então, essa quantidade de moléculas de gás B faz uma pressão sobre esse sistema. Passado um tempo, pessoal, o que aconteceu? Eu misturei todos eles em um recipiente só, tá bom? Então, ó, vamos analisar só algumas situações importantes aqui, beleza? Nesse primeiro sistema, eu tenho um determinado volume. Aqui eu tenho um determinado número de mols do gás A, certo? Que está fazendo uma certa pressão parcial, que eu vou chamar de pressão que o A está fazendo sobre esse sistema, tá bom? Em uma certa temperatura. Nesse outro caso, eu também tenho um volume, certo? Com uma certa quantidade de molécula do B fazendo uma pressão sobre esse sistema, tá? Que a gente vai chamar de pressão de B, sobre uma determinada temperatura, tá? Quando eu chego na minha mistura, o que eu vou ter? Na minha mistura, o N total, que é o número de mols, que é o que interfere na pressão, como que ficaria para a gente calcular o número dessa mistura aqui? O número da mistura de mols seria o número de mols do A mais o número de mols do B, certo? E a pressão da minha mistura seria o quê? As somas da pressão de A mais a pressão de B, beleza? Isso, claro, para uma determinada temperatura. Agora, só tem dois tipos de perguntas que podem cair relacionadas às misturas gasosas. Quais são? Primeiro, ele pode perguntar assim, ó, qual seria a pressão que A faz sobre o sistema? Ou, qual seria a pressão que B faz sobre o sistema? Ou então ele pode falar assim, calcule a pressão total do sistema, tá bom? Então vamos lá, ó, eu vou abrir aqui um lequezinho para nós, tá bom? Para a gente entender a seguinte situação. Como que eu faço para calcular se forem as pressões parciais, tá bom? Pressão que A ou pressão que B faz sobre o sistema, tá bom? Que seriam as pressões parciais. É muito simples, pessoal. A pressão que A ou a pressão que B faz o sistema é só multiplicar pelo volume da minha mistura, certo? Vezes o número de mols. Se for do A, vai ser do A. Se for do B, vai ser do B, certo? Vezes R vezes T. Ó, eu estou utilizando a equação do gás ideal para definir. Só que como aqui eu estou querendo calcular a pressão parcial, por exemplo, aquilo ali foi para o PA, certo? Deixa eu apagar, porque ali ficou um PB, senão vocês podem confundir, tá bom? Então, ó, vamos lá. Ali foi para o PA, tá? Para saber a pressão parcial de A. Então, eu pego o volume da minha mistura, certo? Aqui, ó, é igual, não é vezes, aqui, ó, igual ao número de mols de A vezes R vezes T. Como que eu faço para calcular a pressão parcial de B no sistema?
eu preciso calcular, né, multiplicar pelo volume da minha mistura, certo? E isso vai ser igual ao número de mols do B vezes R vezes T, tá bom? E tudo isso vem do quê? Da equação dos gases ideais, não é? Ó, PV é igual a N vezes R vezes T. Só que para A vai ser o quê? Pressão de A vezes o volume da mistura, número de mols do A vezes R vezes T. Para o B, vai ser pressão de B é igual ao volume da mistura, número de mols do B, R vezes T, tá bom? Isso são para calcular o que nós chamamos de pressões parciais. E como que nós podemos fazer para calcular a minha pressão total do sistema? A pressão total do sistema, pessoal, vai ser simples também. Vai ser assim, ó, a pressão da mistura, certo? Vezes o volume, eu vou colocar volume M, que é o volume da mistura, certo? Igual ao número de mols da minha mistura, certo? Vezes R vezes T, certo? Tudo da mistura e não mais individualmente igual nós estávamos tendo. Beleza? Então, basicamente é isso. E lembrando que o número de mols da mistura vai ser a soma do Na mais o número de mols de B. Beleza? Tudo bem? Bom, melhor do que isso também é o quê? Colocar em prática, certo? Bom, pessoal, deixei aqui um exercício simples de aplicação para nós, tá bom? Onde nós temos a seguinte situação. Nós temos aqui um recipiente que está separado por uma válvula, tá bom? Então aqui, ó, nós temos um tipo de molécula, que eu vou chamar de molécula de A, e aqui nós temos moléculas de um gás B, tá bom? Depois eu vou pegar essa válvula, que está fechada, e eu vou abrir essa válvula, tá bom? Quando eu abrir essa válvula, eu vou chegar nas seguintes condições, beleza? Ó, aqui eu vou falar que são mols, né, de gás nitrogênio e aqui de gás oxigênio, beleza? Então, aqui vai ser nitrogênio e aqui vai ser gás oxigênio, certo? Aqui eu vou falar que nós temos uma temperatura que é igual a 27 graus Celsius, beleza? Aqui eu vou falar que eu tenho um volume 1, que é igual a 4,1 litros. Aqui eu também tenho um volume 2, que é igual a 4,2 litros, beleza? 4,2 não, perdão, 4,1. Deixa eu só pegar a borracha. Aí, pega aqui a caneta de novo. Aqui, ó, 4,1 litro. Isso, beleza? Aí ele deu aqui para nós, ó, a massa de nitrogênio, que é igual a 0,07, tá bom? Ele também deu a massa para gente de gás oxigênio, tá bom? Que é igual a 0,4 gramas, tá bom? E ele pergunta a seguinte situação. Ele quer saber qual que é a pressão total de toda a minha mistura, beleza? Bom, pessoal, simples. O que a gente precisa? A gente precisa da seguinte situação. Lembra da forma? Para calcular a pressão da minha mistura, eu vou precisar do volume da minha mistura, certo? E isso vai ser igual ao número de mols total da minha mistura vezes R vezes T. Lembrando que R tem um valor fixo de 0,082, tá bom? Esse daqui ó, é um valor fixo para o R, que é a constante universal dos gases, beleza? Então, ó, vamos lá. A minha pressão da mistura, ela é igual. Qual que é o volume da minha mistura? Antes tinha 4,1 litros para cada lado, certo? Quando misturou tudo, ficou 4,1 mais 4,1. Isso daqui é igual a 8,2, certo? Igual número de mols do sistema. Como é que vai ficar o número de mols do sistema? Eu preciso calcular o número de mols de A mais o número de mols do B, não é? Então vamos lá, dá para a gente calcular. Como que fica o número de mols do A? É só a gente pegar a massa e dividir pela massa molar, não é? Do A aqui, ó, é o nitrogênio e do B vai ser o oxigênio, certo? A massa de nitrogênio é igual a 0,07, dividido pela massa molar do nitrogênio. O nitrogênio, ele vale 14, vezes 2 dá 28, certo? Então, isso daqui vai ficar 0,07 dividido por 28. Isso daqui é igual a 0,0025 mol, tá bom? E vamos fazer agora também para o B. Quanto que dá ó, o número de mol do B aqui? O número de mol do B vai ficar a massa dele, que é igual a 0,4, dividido pela massa molar dele. Ó. O B é o oxigênio, O2. Vai ficar 2 vezes a massa dele, que é 16, que dá 32, certo? 0,4 dividido por 32, nós vamos chegar no resultado igual a 0,0125. Então, na minha mistura, eu tenho tudo isso daqui de mol. Então, 0,025 mais 0,0125,
eu tenho um total de número de mols aí que é igual a 0,015, tá bom? Mas eu vou colocar aqui conforme a gente obteve. Então, o número de mols total, ele é igual a soma aqui, ó, 0,0025 mais 0,0125, certo? Aí, a gente vai fazer isso daqui vezes R, que é 0,082, vezes, agora toma cuidado com a temperatura. A temperatura aqui, ó, tá 27 graus Celsius. Só que a temperatura é sempre em Kelvin. Então, adiciona 27 mais 273, a temperatura vai ser de 300 Kelvin, certo? Bom, pessoal, calculando tudo isso daí, fazendo, né, os isolamentos necessários, nós vamos chegar que a pressão que eu tenho em toda a minha mistura, ela tem que ser igual a 0,045 atm, tá bom? Aqui eu já estou adiantando para vocês, a resposta vocês podem fazer que vai dar certinho, tudo bem? Então, é assim que a gente coloca em prática, né, um exercício de aplicação a respeito das pressões parciais de um sistema, tudo bem? Beleza? Bom, galerinha, a gente vai finalizar essa aula de hoje só com mais um tema, que é o que a gente chama de difusão e efusão dos gases. Um tema super tranquilo, tá, galera? O que significa difusão e efusão dos gases? A difusão, pessoal, nada mais é do que a passagem dos gases de maneira espontânea de um meio para outro, tá? Meio gasoso. Então, ó, vamos imaginar a seguinte situação aqui, ó. Nós temos um recipiente, aqui a gente tem um monte de molécula de gás, tá vendo? E aí vamos supor que a gente pega essa divisória e tire essa divisória. O que vai acontecer com esses gases? Eles vão passar a ocupar todo o volume, não é? Então, ó, naturalmente eles passam para esse outro espaço. Isso é o que a gente chama de difusão. É a passagem dos gases de maneira espontânea, tá bom? De um meio para o outro. Agora, o que seria uma efusão? A efusão é a passagem dos gases, só que por meio de pequenos orifícios. Então, vamos imaginar, ó, mais uma vez aquele recipiente. Aqui nós temos a concentração de gás. Mas aí, ó, nessa divisória agora, a gente tem um pequeno orifício aqui, ó, que é como se fosse um furo, tá vendo? Então, os gases, eles vão passar por esse orifício e chegar no outro meio, tá vendo? Então, em um é espontâneo, no outro, eu não queria que isso acontecesse, mas se tem um furo, vai acontecer, tá bom? É o exemplo de uma bexiga, certo? Quando você pega, por exemplo, aqueles balões de gás hélio, que geralmente tem em festas aí, no início ele tá cheio, certo? Depois, né, que termina, vai acabando lá no final da festa, ele vai murchando, ele vai ficando totalmente murcho, certo? Isso significa que ele encontrou algum orifício e ele passou, tá? Então, quando acontece isso, a gente chama de efusão. E a difusão é quando passa de maneira espontânea, tá bom? E aí, pessoal, além de saber disso, a única coisa que eu quero que vocês relacionem é o seguinte. Estudioso, tá? Chamado de Thomas Graham, que determinou uma lei, que ficou conhecida como Lei de Graham, tá bom? Que ele calculou qual é a velocidade de difusão e efusão dos gases, tá bom? Qual é a velocidade que os gases eles podem passar para um outro meio. Então é super tranquilo, tá? Eu já coloquei aqui a aplicação de forma para vocês utilizarem aí nos exercícios. Mas aí o que acontece? Ó? A velocidade de difusão e efusão gasosa é inversamente proporcional à raiz quadrada de sua densidade. Então ficou simples aqui, ó. Então, ó, a velocidade, tá bom, de um meio para o outro, ó, V1 sobre V2, é igual, certo, ao inverso da sua raiz quadrada. Então, por exemplo, vai ficar D2 sobre D1. Porque, ó, como é V1 sobre V2, o inverso tem que ser como se fosse V2 sobre V1. Mas como é o inverso da densidade, da raiz da densidade, por isso que fica D2 sobre D1, tá bom? Então, ó, as velocidades que ocorrem a difusão ou a efusão é o inverso, ó, que a gente já trocou, da raiz quadrada de suas densidades, tá bom? Beleza? Então, essas aqui são as fórmulas que relacionam. Aqui é só uma maneira nova, né, de representar a densidade. Sabemos que a densidade também está relacionada com a molaridade, tá bom? Então, pessoal, é isso. Agora é colocar em prática. Eu encerro essa aula por aqui, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.